At the Hills Global Pet Nutrition Center, we provide surroundings that are fun and stimulating. Throughout the day, dogs can spend their time indoors, or they can go outside and play. In the feline quarters, cats can crawl through tunnels or sit on perches up high. Dogs and cats at the Hills Global Pet Nutrition Center are placed into groups based on social harmony. And throughout the day, there's plenty of time for human-animal interaction. For example, Hills employees can come and play with their favorite cat on the purr porch. When it's time for dogs and cats to eat, they go to feeding stations where a computerized system makes sure they get the correct food for their nutrition needs. We actually have a veterinary hospital located right within the Hills Global Pet Nutrition Center. It's accredited by the American Animal Hospital Association and staffed by 3 full-time veterinarians. Our in-house veterinary staff has all the tools needed to care for sick animals and provide regular checkups and annual teeth cleanings. We take pride in exceeding the United States Department of Agriculture and European Union regulations for dog and cat care. After all, this is their home, and while they're here, we take every opportunity to let them know they're loved and valued. A mais Hills Talk. A gente sempre traz aí temas relevantes para a prática clínica e hoje, com certeza, não poderia ser diferente. Hoje, vamos falar das alterações metabólicas nos pacientes idosos. Sabemos que o melhor entendimento da patofisiologia, do envelhecimento e das doenças correlacionadas a ela são importantes porque são alvo da intervenção clínica e a gente consegue proporcionar longevidade e qualidade de vida. Para conversarmos sobre todas essas alterações relacionadas à idade, a gente vai contar com a presença do professor Marlos, que é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Tocantins, possui residência em clínica médica de pequenos animais, mestrado e doutorado em medicina veterinária pela Unesp Jaboticabal, e atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, onde atua nos cursos de graduação em medicina veterinária e pós-graduação de ciências veterinárias. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a essa parceria. Muito obrigado, Brana. Eu que agradeço, né? Boa noite a todos, né? Boa noite, Brana. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma satisfação imensa poder estar aqui hoje com vocês nessa oportunidade de falar sobre essas alterações metabólicas, né? Que são tão discutidas, mas ao mesmo tempo tão pouco compreendidas nos animais, né? Então vamos tentar aí dentro desse tempinho que nós temos traçar um paralelo daquilo que é mais relevante, né? Não que as outras alterações não sejam relevantes, mas aquilo que chama mais atenção à medida que nós vamos lidando com a senescência dos animais. O tempo é curto, né? Para falar de tanta coisa que é importante. Mas, pessoal, aqui vai ser um bate-papo super gostoso. Então, ao decorrer desse talk, mandem as suas dúvidas, a gente vai respondê-las aqui ao vivo. Então, professor, para a gente começar, quando a gente fala, né, em envelhecimento, em humanos a gente também pensa em radicais livres, estresse oxidativo, né? Como que realmente esse estresse oxidativo ele vai interferir na longevidade e no envelhecimento de cães e gatos? Maravilha. Ô, Brana, olha só, esse conceito de estresse oxidativo, ele é bastante complexo, né? Mas a gente pode, de uma maneira simples, tentar entender o estresse oxidativo como se fosse um desequilíbrio que existe entre a produção de compostos oxidantes e os sistemas que o organismo possui que o defendem, né, dessa ação oxidante, né, essa defesa antioxidante. Então, os radicais livres ou essas espécies reativas, né, não radicais, elas decorrem do metabolismo do oxigênio. Nós sabemos que as células todas precisam de oxigênio do seu metabolismo, né, independente de onde estejam essas células. Então, seja a célula do coração, seja a célula do rim, seja a célula do sistema nervoso. Mas o fato é que, uma vez produzidos esses radicais livres,
eles precisam, de alguma forma, serem combatidos pelo organismo, porque eles interferem diretamente com a própria função e estrutura dessas células. E esse sistema capaz de atuar contra esses radicais livres, na verdade, ele tem duas grandes porções. Uma que é baseada em enzimas e outra que não tem relações com enzimas. É aí, por exemplo, né, que a gente tem talvez a grande importância da nutrição, né? É onde a nutrição potencialmente pode atuar por meio, por exemplo, das substâncias antioxidantes, né? Então, essa é a grande importância da gente tentar olhar sempre para o que nós ingerimos, o que os animais ingerem, porque eu gosto muito de uma frase, às vezes ela é meio clichê, mas o nosso corpo é aquilo que a gente come, né? E para os animais... tradicional, né, essa frase. Exatamente, e para os animais não seria diferente. Então, obviamente que esses sistemas antioxidantes ao longo da vida também vão atuando de uma maneira menos apropriada. E se nós trabalharmos os fatores que são exógenos, né, esses fatores não enzimáticos exógenos, como, por exemplo, por meio de uma dieta apropriada, talvez a gente consiga colher frutos positivos no sentido de minimizar as consequências do estresse oxidativo, que é, tecnicamente, né, atrelado naturalmente ao funcionamento da célula. Mas o estresse oxidativo, ele está relacionado também ao processo de sarcopenia em si? Como é que, assim, é isso, mais alguns fatores que vão colaborar para o desenvolvimento da sarcopenia nesses animais idosos, que é tão comum a gente ver, né? Claro, claro. Essa pergunta é sensacional, porque às vezes a gente não entende a razão da perda de massa magra, né, num paciente que é saudável, mas está simplesmente envelhecendo, né? Então, esse processo de perda de massa magra é conhecido como sarcopenia. Então, essa sarcopenia, na verdade, pode ter várias causas. Nós podemos aí dividir em causas patológicas e causas fisiológicas. E aqui, de novo, eu destaco que tudo que está relacionado com o estresse oxidativo, né? Veja, a gente fala estresse oxidativo, às vezes parece que é uma coisa simples, né? Ah, é uma substânciazinha ali, né, que está passando, mas na verdade são milhares de substâncias envolvidas, e essas substâncias têm potencialmente efeito inflamatório. Então, esse efeito inflamatório modifica diversas funções do organismo. A gente pode listar aqui, para ser bem objetivo, né, até mesmo a dinâmica perfusional da massa magra fica alterada, né? Algumas dessas substâncias, como o TNF-alfa, por exemplo, tem papel decisivo na modulação da constricção ou dilatação dos vasos sanguíneos. Então, é claro que a perfusão do tecido se modifica. Mas, somado a isso, a gente pode destacar o papel catabólico de muitas dessas substâncias, né? Então, veja, se a gente for colocar aqui numa balança, o que vai acontecendo ao longo do tempo é que, mesmo no indivíduo saudável, a gente acaba tendo mais catabolismo do que aporte, né? Então, é claro que fica em desfavor do aporte. Se o indivíduo não se alimenta adequadamente, e até mesmo se alimenta adequadamente, mas a gente também tem que considerar que esse estresse oxidativo acontece nas células do trato digestório, então a digestão fica prejudicada, a absorção fica prejudicada. Então, é um somatório de coisas, né, Brana? Mas aqui, acho que se a gente juntar tudo, a gente pode entender que sim, o estresse oxidativo é decisivo na sarcopenia do paciente, não só naquela condição de doença, aí sim é muito exacerbado, né, porque nós temos os fatores patológicos contribuindo para o crescimento dessas respostas, mas mesmo na situação da senescência, no envelhecimento, a gente vai ter, sim, participação desses diversos mediadores químicos, né, alguns deles com potencial inflamatório, sobre a redução da massa magra do paciente. E eu acho que um outro aspecto...
que muita gente já pensa, né, e associa, quando pega a idade, se vê que é um animal idoso, já pensa, será que tem problema renal? Sistêmicas que o veterinário automaticamente, quando lê a ficha, né, antes de receber o paciente, ele já fica com aquilo na cabeça, né? E são dois assuntos, assim, que eu sei que dá muitas e muitas horas para a gente conversar sobre isso. Mas, tentando, né, pontuar realmente os pontos de maior atenção, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte cardíaca, né? Como é que o veterinário ele consegue? Quais são as mais comuns, primeiro, né? Quais são as alterações cardíacas mais comuns? Como é que o veterinário ele consegue reconhecer isso e dar sequência, né, no tratamento, né? Quais são as considerações com relação a elas? Claro, excelente. Na verdade, assim, as doenças cardíacas são inúmeras, né? Mas se a gente for analisar aquilo que é mais rotineiro e aquilo que, via de regra, é visto mais frequentemente à medida que o paciente envelhece, nós podemos destacar aqui como grande exemplo as doenças valvares degenerativas, né? Essas doenças, elas são realmente muito importantes na espécie canina e são intimamente relacionadas ao envelhecimento, porque trata-se de um processo degenerativo, então é claro que à medida que o tempo vai passando, a estrutura valvar vai se degenerando mais e mais, e as consequências disso, né, que é a insuficiência dessa válvula, vão surgindo. A forma mais simples de reconhecer essa condição, mesmo no paciente assintomático, é por meio de um bom exame físico. Então, se a gente ausculta o paciente, mesmo naquelas condições onde o paciente vem ao consultório, para outra questão, às vezes até para uma revacinação anual, mas nós fazemos um bom exame físico, nós criamos aí a oportunidade de identificar a doença na fase pré-clínica. E isso é cada vez mais importante, Brana, porque à medida que a ciência vai evoluindo, à medida que os novos estudos vão surgindo, a gente vai aprendendo que algumas doenças podem se beneficiar do tratamento na fase pré-clínica, no sentido, por exemplo, de retardar a progressão para a fase clínica. E, claro, quem que não quer, né, ter esse benefício? Quanto menos tempo o paciente puder efetivamente, né, vivenciar a fase clínica da doença, melhor, porque a qualidade de vida do paciente é melhor. Então, esse é só um exemplo na degeneração valvar. Mas eu posso listar aqui para você também outras doenças, como as disfunções miocárdicas, né? À medida que o paciente vai envelhecendo, também vai se tornando mais frequente a ocorrência de doenças primárias do músculo cardíaco, doenças do miocárdio, né? As cardiomiopatias. Então, para o gato, por exemplo, a gente sabe que a doença mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença também vista com mais frequência em pacientes de meia idade, né? Não é uma doença do gato jovem, é uma doença do gato de meia idade. E na outra ponta aí, né, do coração, a gente também tem que lembrar das doenças pericárdicas, né, que no cão e no gato também são bem importantes e normalmente também acometem pacientes de idade mais avançada. Mas, em suma, o reconhecimento por parte do veterinário começa no exame físico detalhado, né, algumas dessas doenças podem ter o sopro, é o caso das degenerações de válvulas, e outras doenças podem acabar cursando com manifestações relacionadas a menor tolerância ao exercício, né, cansaço, né, dificuldade respiratória, algumas podem trazer tosse. Os sinais você percebe que são muito inespecíficos, né, por isso que é sempre importante, diante de qualquer percepção que fuja aquilo que é usual na ambiência do paciente, que a gente procure efetivamente, né, que o tutor procure efetivamente o médico veterinário, porque é a melhor pessoa para escrutinar aí e tentar chegar efetivamente a um diagnóstico. E se tratando das alterações genais, né, como que o veterinário pode reconhecer, né, pode reconhecer essas doenças e quais as consequências que isso vai acarretar para o animal?
Ótimo, perfeito. Essa questão das doenças renais também é muito importante ao longo do processo de senescência, né? Também sabe-se que as doenças renais tendem a ser mais prevalentes em cães e gatos de idades mais avançadas. Então, o que a gente sabe é que, independente da doença renal, a capacidade funcional dos rins vai sendo comprometida. Então, a gente pode listar aqui uma série de condições que estão muito atreladas às doenças renais crônicas e em algumas lesões renais agudas também, né? Então, a gente pode, por exemplo, observar nesses pacientes redução da taxa de filtração glomerular, né? Às vezes a gente não fala muito em taxa de filtração glomerular, mas esse na verdade, um dos principais conceitos que nós temos na fisiologia renal, que estão atrelados ao funcionamento do rim, ao funcionamento do néfron, né? Porque é o glomérulo, a primeira estrutura do néfron, por onde efetivamente o sangue precisa passar, né? Por onde ocorre o processo de filtração. Então, quando esse paciente vai evoluindo para uma doença renal, nós temos aí comprometimento da taxa de filtração glomerular. E o rim, ele é uma estrutura, de certa forma, bastante complexa, porque ele não trabalha com células isoladas, né? Essas células, elas estão organizadas como néfrons, são as unidades funcionais. Então, às vezes, eu tenho uma parte do néfron só alterada, mas veja que a consequência dessa parte do néfron alterada já influencia na função como um todo, né? Às vezes, grande parte dele está funcionando, mas se um pedacinho tiver algum comprometimento, a gente vai ter problema lá. E quanto menos néfrons esse paciente tiver, né, claro, pior é a função global do rim dele, independente do tipo de doença renal, né? Aqui a gente pode até generalizar, independente da doença, né? Se o número de néfrons funcionais diminui, a função renal do paciente está prejudicada. E a gente pode olhar para isso dentro de um cenário mais clínico, como, por exemplo, a redução da capacidade de concentração da urina. A água, ela é completamente filtrada pelos glomérulos, lá no comecinho do néfron. Mas é claro que a gente não pode deixar toda essa água embora. Então, grande parte da água que foi filtrada tem que ser trazida de volta. Então, quando eu olho lá para os túbulos renais, que é outra parte do néfron, esses túbulos têm que reabsorver a maioria dessa água. Se eu perco células ali, por alguma razão, a capacidade de concentração dessa urina vai ficando comprometida. Então, aqui, talvez a condição, as formas de identificar, especialmente a doença na fase subclínica, sejam um pouco mais laboratoriais, né? Porque lá no coração a gente falou, pode ter um sopro, por exemplo. Então, no exame físico eu posso conseguir identificar. Mas no rim eu não tenho como auscultar o rim, né? Então, peraí, vamos ter que buscar alguma coisa aqui para a gente identificar que já tem algum problema. Então, hoje, felizmente, a gente tem vários testes disponíveis que têm melhor precisão para nós identificarmos lesões renais e disfunções renais, mesmo naquela fase inicial do problema, né? Então, tem se falado muito, a gente historicamente fala muito em ureia e creatinina, né? Mas a gente sabe que ureia e creatinina tem um quê de tardio, né? Elas aumentam de maneira relativamente tardia no curso da doença renal. Então, hoje a gente tem falado em outros marcadores, né? Então, eu destaco aqui, por exemplo, a dimetilarginina simétrica, SDMA, que tem sido muito utilizada porque tem uma precocidade maior para identificar as doenças na fase pré-clínica. Mas, basicamente, a gente tem que partir do pressuposto, olhar para a epidemiologia. A epidemiologia é muito boa nesse sentido, né? A gente sabe que essas doenças são mais comuns à medida que o paciente vai envelhecendo. Então, é claro, né, que aquele paciente que tem idade mais avançada,
mas que vem ao meu consultório periodicamente para ser revacinado, mesmo que esteja tudo bem com ele. Peraí, por que não propor para esse tutor que a gente faça uma avaliação de rotina em busca de doenças que estejam potencialmente na fase subclínica? Eu acho que isso aí é o conceito de medicina preventiva, que a gente precisa trabalhar melhor na medicina veterinária. Tá? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Não, concordo plenamente. Eu acho que a medicina preventiva, eu acho que é uma das funções do veterinário a gente fazer a medicina preventiva, né? Porque eu quero exatamente a gente consegue aplicar o conceito de longevidade e qualidade de vida quando a gente faz medicina preventiva, né? E uma pergunta que eu acho que agora é um pouco polêmica. É sempre muito mais fácil, né, Brana? Desculpa te cortando aqui. É sempre muito mais fácil a gente lidar com as doenças numa fase inicial das mesmas, né? Portanto, se eu identificá-las numa fase precoce, a forma com que eu vou lidar com essa doença e as consequências que, porventura, já existam no paciente são muito mais simples do que quando eu espero a fase clínica da doença acontecer, né? Por isso que a gente deve sempre exercitar essa ideia, né, de tentar se antecipar ao aparecimento das consequências clínicas de qualquer doença. E de acordo com o estadiamento da Iris, né, eles já falam sobre o conceito de alimentação a partir do estágio 2, né? Só que, assim, eu sei que alguns veterinários que preferem começar um pouco depois, tem alguns veterinários que começam já no estágio 1. Qual que é a sua recomendação? O que você faz realmente na prática com relação à introdução de um alimento específico para o paciente doente renal crônico e você usa ele, né, como se fosse um alimento para toda a vida, correto? Isso, perfeito, ótimo. Esses conceitos todos, eles são baseados em evidências, né? Então, eles são oriundos de pesquisas que, de alguma forma, investigaram o quão benéfica é a alimentação, né, como ator principal mesmo da terapia, não vou nem chamar de coadjuvante, mas como ator principal da terapia em diversas condições. Isso também é uma verdade para as doenças cardíacas, né? Como são doenças essencialmente crônicas, doenças que a gente vai acompanhar esses pacientes por muito tempo, a gente tem que olhar muito para o aspecto nutricional. De novo, voltando àquela premissa de que nós somos o que nós comemos, né? Então, embora exista evidência na literatura de que a partir do estágio 2 da doença renal crônica haja benefício comprovado no uso da dieta, né, como parte da estratégia terapêutica, não há nada que contraindique o uso na fase 1, tá? Por quê? Porque quando nós olhamos para o aspecto nutricional dessas dietas, é inquestionável a qualidade nutricional das mesmas, né? Agora, o que nós temos que olhar aqui é se nós estamos buscando só o benefício nutricional ou se nós estamos buscando o benefício terapêutico também, que aí são dois conceitos diferentes. Então, para o benefício terapêutico, efetivamente, só foi demonstrado que há, de fato, diferença a partir do estágio 2. Isso é muito semelhante ao que acontece na doença cardíaca também, né? Mas, de novo, eu destaco que, nutricionalmente falando, como são dietas espetaculares, né, em termos de requerimentos nutricionais, né, atendem perfeitamente a demanda metabólica do paciente, então não há, em absoluto, qualquer tipo de contraindicação para o uso. Até porque uma coisa que a gente sempre tem que olhar é que, embora nós tenhamos a definição técnica do que é estágio 1 e do que é o estágio 2, o paciente não vai levantar uma bandeirinha, né, um determinado dia e falar, olha, hoje eu passei para o estágio 2, hoje eu tenho que começar a comer a dieta. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que ser sensato também, né? Então, a gente tem a divisão, mas as avaliações do paciente são feitas ou de maneira previsível, em retornos periódicos,
ou quando o paciente evolui de maneira inesperada, para uma forma completamente descompensada. Então, olhando nessa perspectiva, talvez, se houver possibilidade, a gente pode sim começar a dieta numa fase inicial, porque não há nenhum tipo de malefício em relação a isso, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade, né, porque você falou, né, que são dietas que vão atender a demanda metabólica, são dietas que têm alta digestibilidade, né, exatamente por se tratar de um paciente doente também, e eu acho que um grande diferencial do nosso alimento da Hills, a KD, que é indicado para cães e gatos com doença renal crônica, é que a gente tem a tecnologia IT, que é a tecnologia do aumento do apetite. Então, a gente sabe que é muito comum esses animais apresentarem uma hiporexia, uma anorexia, eles normalmente perdem peso, né, perdem massa muscular. Então, a questão da ingestão calórico-proteica, do ponto de vista nutricional, ela é muito importante, né? Então, essa tecnologia IT, que é uma tecnologia da Hills, ela identificou, né, quais são os sabores, os aromas, as texturas, né, de preferência desse grupo específico de pacientes, que a gente sabe que é uma coisa muito peculiar, colocou dentro do alimento, e tem estudos mostrando que gatos com doença renal crônica, comendo a KD com a tecnologia IT, consumiu até 34% a mais de calorias que comparado aos demais alimentos coadjuvantes renais. Então, isso, eu acho que para prática do veterinário é bem importante, né? Porque às vezes a pessoa fica desesperada, ele tá perdendo peso, ele não tá querendo comer, vou ter que passar uma sonda, né? E aí você também tem esse diferencial. Foi um momentinho aqui que eu acho que é um diferencial bem legal para os veterinários saberem para a prática aí. E, professor, um ponto que eu acho que é bem polêmico, assim, você vai ver que eu sempre gosto de trazer coisas polêmicas para essa nossa conversa, é sobre diálise. Qual que é o seu ponto de vista sobre a diálise? Existe uma recomendação clara? Se existe, qual seria? Tá, olha só, essa questão de diálise, de fato, é bastante polêmica, né? Acho que você usou uma palavra bem apropriada aqui, é bastante polêmica, mas aqui eu exteriorizo a minha opinião como clínico, né? Porque a minha área de especialidade é cardiologia, né? Mas antes de tudo, eu sou clínico geral. Então, como clínico geral, o meu conhecimento da recomendação da diálise vai para os pacientes que estão descompensados, né? Então, é aquela recomendação que difere um pouco do nefropata humano, onde a diálise, a hemodiálise é feita de maneira contínua, né? De maneira rotineira. Nos pacientes, né, na medicina veterinária, a recomendação é feita essencialmente para os pacientes até o momento em que eles se estabilizem, ou seja, para nós tirarmos o paciente daquele quadro agudizado da doença. E a partir de então, né, o manejo volta para a forma conservativa que a gente faz. Então, essa seria a recomendação. Mas, de novo, eu destaco que é realmente um ponto polêmico, sem dúvida alguma, né? Eu gosto muito de olhar para essas polêmicas, Brana, no sentido científico da coisa. Então, se há polêmica, é porque a gente precisa estudar mais aquilo, é porque nós precisamos de mais pesquisa, de maior entendimento. Porque tudo aquilo que está muito bem estudado, muito bem conceituado na doença, não tem polêmica. O entendimento é consensual, né? Então, quando a gente incorre nessa instância, a gente está vendo aí uma oportunidade, obviamente, para as pessoas que militam, né, na nefrologia, para investigarem melhor, né, os prós e os contras, obviamente. Porque o que eu acho que todos queremos é efetivamente prover qualidade de vida para o paciente, seja fazendo ou não a diálise, né? Mas a gente, sem dúvida, precisa entender melhor isso. E, professor, só mais uma última pergunta sobre o paciente com doença renal. Eu acho que é um tema que gera muito interesse, né? Porque, nossa,
pessoal atende muito, né? Então, o ouvinte perguntou se a dosagem de SDMA está sendo uma prática viável no Brasil, né? Ou se ainda é feita de maneira experimental. Essa pergunta é muito boa, tá? Hoje já está sendo muito comum, tá? Já tem disponível para a gente fazer, e não dá para dizer que ainda é feita de maneira rotineira em todos os lugares, que nós sabemos que, especialmente quando nós falamos de Brasil, né, Brana? Brasil é um país muito grande, e com essa grandeza toda vem uma heterogeneidade absurda, né? Então, não estamos nem falando de diferenças regionais, não. Às vezes, dentro de um mesmo estado, você tem discrepâncias, assim, absurdas em disponibilidade ou não do método. Mas eu diria que hoje é um método bastante acessível, tanto em termos operacionais, quanto em termos econômicos também. Tá? A gente já pode fazer assim. E, olhando na perspectiva da precocidade que o SDMA traz frente à ureia e creatinina, essa pode ser uma boa maneira de avaliar aqueles pacientes senis, cujos marcadores tradicionais, né, ureia e creatinina, não mostrem-se ainda elevados. Só que eu destaco aqui, para as pessoas que nos ouvem, que a avaliação laboratorial do paciente nefropata não é baseado só em ureia, creatinina e SDMA, né? Tão importante quanto esses marcadores é a urinálise, que muitas vezes a gente percebe que os médicos veterinários deixam de lado. Um exame sensacional que me mostra, olhem só, me mostra a capacidade de concentração da urina por meio da densidade urinária, uma coisa extremamente simples, mas que aponta diretamente para a função tubular do paciente. Então, às vezes eu não posso fazer SDMA, mas eu tenho aqui do meu lado a possibilidade de fazer uma urinálise. Eu tenho a possibilidade de fazer uma relação proteína-creatinina urinária. E na mesma linha, por que não a imagem dos rins por meio da ultrassonografia? Então, observem que a abordagem, né, complementar do paciente, ela nunca é centrada em um único teste. A abordagem complementar do paciente, ela deve ser vista sempre, isso para todas as doenças, pessoal. Deve ser vista como um quebra-cabeças, né? Então, cada informaçãozinha dessa é uma pecinha do quebra-cabeça, e quanto mais peças eu puder colocar ali, melhor vai ser a visão daquela imagem, né? Melhor vai ser o entendimento do que está por trás daquela condição. Tá? Então, a sugestão é que, se não for possível SDMA, ok. Às vezes não vai ser, dependendo de onde nós estivermos. Mas certamente é possível fazer uma urinálise, certamente é possível fazer uma ultrassonografia abdominal para nós avaliarmos a estrutura renal. Tá? Simples, barato e essencial, né? Exatamente. A gente não pode esquecer de fazer exame de urina, gente. Não esqueçam de fazer exame de urina. Não tem porquê, eu gosto muito de falar, às vezes, para os nossos residentes aqui em Curitiba, assim, não tem porquê a gente pensar, por exemplo, em fazer uma ressonância magnética se eu não fiz um hemograma no paciente antes. Não é verdade? É como se eu fizesse... Tá pulando uma etapa, né? Você acaba pulando uma etapa básica. Como se eu estivesse querendo chegar lá em Júpiter antes de chegar bem aqui na Argentina. Então... Perfeito, professor. E agora, mudando um pouquinho de órgão, vamos falar um pouco do intestino, que você chegou a comentar no início, né, que alguns animais podem apresentar alterações nesse órgão, né? E eu sei que uma delas é com relação à menor absorção de nutrientes, né? Você poderia falar um pouquinho, né, mais sobre esse tópico? Por que ela ocorre, né? E quais outras alterações também atingem o sistema do trato digestório, né? Claro, excelente. Essa pergunta é muito boa também, Brana, porque, inclusive, acho que ela vai ao encontro, né, até da sarcopenia, que nós falamos lá atrás, do aporte calórico do paciente, sabendo que a via de entrada desse aporte calórico é o trato gastrointestinal, isso, claro, de maneira fisiológica, né? A porta de entrada desse aporte calórico é o trato gastrointestinal.
a gente tem que olhar, sim, para a função gastrointestinal do paciente. E aqui a gente pode destacar de novo algumas condições ligadas à senescência. O próprio estresse oxidativo, e veja, ali nós temos células que são, assim, é o extremo do metabolicamente ativo, né? É tão metabolicamente ativa as células do intestino que a gente consegue renovar o intestino quase que completamente em poucos dias. Então, imaginem a quantidade de substâncias que são produzidas por essas células nesse processo metabólico. Então, é claro que aquelas substâncias oxidantes, né, aquelas espécies reativas de oxigênio, elas também comprometem o funcionamento dessas células. Então, esse estresse oxidativo, ele participa desse processo. Só que a gente tem que olhar também em outras, né, vertentes. Ao longo do envelhecimento, a gente sabe que o peristaltismo vai se modificando, então isso também interfere diretamente com a digestibilidade e absorção dos nutrientes. O número de vilosidades vai diminuindo, então a absorção também vai ficando comprometida. Então, se nós jogarmos tudo isso, né, o conjunto dessas alterações acaba diminuindo a capacidade que o trato digestório tem de efetivamente funcionar como porta de entrada. Mas vamos também olhar para a diminuição da ingestão, né? Essa diminuição da ingestão pode acontecer por vários motivos, né? Menor interesse no alimento. A gente não sabe muito bem questão de paladar, né? Porque paladar é uma coisa que é muito peculiar de se avaliar. Na medicina veterinária, a gente avalia muito palatabilidade pela ingestão, né? Mas efetivamente a gente não consegue saber se o que o animal está sentindo para ele é igual o que ele sentia quando ele era jovem e o que ele sente agora quando ele está envelhecendo. Em pessoas, a gente sabe que há perda do paladar, sim, né? O paladar vai sendo comprometido com o passar do tempo. Mas o fato é que esses animais senis, eles vão ingerindo menos alimento, proporcionalmente. E aí soma uma menor ingestão com essas alterações intestinais, de motilidade, de absorção, e claro, né, o resultado final é um aporte, né, calórico que é inferior à demanda do paciente. Então, isso também colabora para aquela perda de peso que a gente discutiu anteriormente. E aí eu acho que o ponto que você falou, a nutrição está intimamente ligada, né? Eu acho que não tem como a gente falar do que você acabou de falar sem falar de nutrição, né? Como você vê na sua prática clínica a nutrição minimizando essas alterações, né? Atenuando essas alterações metabólicas? Claro, eu acho que, olha só, sendo bem objetivo, a gente pode olhar para aqueles fatores antioxidantes que eu comentei lá no início, que participam, né, do combate a essas substâncias que são produzidas naturalmente pelo organismo diante do metabolismo, né, celular, diante do metabolismo aeróbio das células. Então, esses fatores não enzimáticos, né, esses antioxidantes não enzimáticos, eles podem ser endógenos ou exógenos. Então, quando eu olho para a porção exógena, a nutrição entra aqui com papel de destaque, né? Porque por meio do alimento, a gente consegue, por exemplo, fornecer para esse paciente substâncias que possam, de alguma forma, minimizar as consequências dessas substâncias, né, oxidantes, desses mediadores que são produzidos invariavelmente. Não tem como a gente lutar contra eles, né, desligar a célula, porque é intrínseco ao metabolismo celular, isso aí. Então, sem dúvida alguma, por meio de uma nutrição adequada, né, balanceada, que atenda às necessidades metabólicas e que possa complementar vários aspectos que a gente citou aqui, né? Boa palatabilidade para estimular a ingestão do paciente, né? Aumentar o aporte calórico por parte desse paciente,
fibras em quantidade adequada, para conseguir trabalhar melhor essa questão do trânsito intestinal, que a gente sabe que vai se modificando com o tempo. Então, todas essas características, sem dúvida alguma, são benéficas, Brana. Eu acho que não dá para a gente olhar aqui, colocando uma frase que eu ouvi, né, uma vez em um congresso fora e gostei bastante, não dá para a gente colocar a nutrição em segundo plano, né? Acho que a nutrição aqui, ela é ator principal mesmo, né? Não é coadjuvante. Então, a gente precisa olhar para isso e encarar essa questão alimentar como algo extremamente importante, indissociável para oferecer uma boa qualidade de vida, no sentido de minimizar as consequências daquilo que é inevitável, que é o envelhecimento celular. Pessoal, e a Hills, ela possui alimentos específicos, né, para cães e gatos idosos. Então, os alimentos da nossa linha Science Diet, que são alimentos para manutenção, ela tem exatamente proteínas de alta digestibilidade para dar suporte a essa condição corporal ideal e também a saúde da pele. Ela contém um complexo antioxidante clinicamente comprovado, formado por vitamina E, vitamina C, selênio e beta-caroteno, que vai né, minimizar esse dano celular que a gente tanto falou aqui durante essa conversa, né? Também possui fibras de alta qualidade que vão ajudar uma digestão saudável e o equilíbrio da microbiota. E, obviamente, todos os ingredientes, todas as matérias-primas que a gente usa, são ingredientes de alta qualidade, alta digestibilidade, para ajudar na digestão, não tem corantes, não tem saborizantes também artificiais, tá? Então, a Hills, ela possui a Hills Adulto 7+, para cães e gatos, que também tem uma combinação exclusiva aí de nutrientes essenciais que vão ajudar a manter a energia e a vitalidade. E a Hills Adulto 11+, para cães, que é enriquecido com óleo de peixe e ácidos graxos, né, para ajudar a manter também a vitalidade e a beleza da pelagem. Professor, super obrigada por ter aceito o nosso convite, por essa conversa super produtiva. Tenho certeza que acendeu a luzinha aí para muitos veterinários sobre essas questões. E quando o animal idoso chegar no check-up, não vai ser simplesmente, né, só um check-up. Acho que eles vão começar a olhar para o paciente de uma outra maneira. Então, queria muito agradecer a sua participação e também agradecer o pessoal que está em casa acompanhando a gente hoje. Professor, se quiser falar com os ouvintes, agradecer, fica à vontade. Bom, eu que tenho que agradecer, Brana, a você e a toda a equipe da Hills, né, pelo convite. Assim, não tenho palavras para descrever o quão lisonjeado me sinto de poder estar aqui com vocês hoje. Espero que, de alguma forma, né, essa nossa conversa aqui possa ter colaborado positivamente, né, com a abordagem dos pacientes de uma maneira, assim, mais macro, tá? E agradeço também aos nossos ouvintes, né? É uma satisfação imensa poder estar aqui com todos vocês hoje. Então, obrigado, pessoal. Eu que agradeço, professor. Pessoal, acompanhe as nossas redes sociais, Hills Vet Brasil, né, sempre com novidades. Vocês acompanham todos os nossos eventos e tenham todos uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.